vê-los e não canso de dizer que é muito bom estar com vocês, nos reunirmos, saber que vocês estão bem, saber que Deus tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado a vida. Isso é maravilhoso, né? Pois tanta gente dá jeito. O Senhor nos dá a vida e o resto a gente dá jeito, não é assim? Hoje à noite eu quero tratar de um tema aqui que me veio ao coração, baseando fundamentando a palavra no texto de Paulo, que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, e alguns versículos aqui vou trabalhar, mas vou ler um só para fixar aquilo que quero dizer. Nós temos, ultimamente eu tenho pensado muito sobre fazer um mundo melhor, né? E eu vou trabalhar exatamente essa temática, faça o mundo melhor. Cabe a nós mudar as coisas, cabe a nós trabalharmos para as coisas ser diferentes. Lamentavelmente, a maioria reclama da situação, reclama, às vezes até com uma certa razão, mas a pergunta que se faz é: o que eu tenho feito para mudar o mundo à minha volta? Qual a minha atitude? Ô irmão Jair, me ajuda aqui, está muito forte aqui. O que eu tenho realizado? Qual o meu empenho? Qual o trabalho? Qual o processo? Qual a fala? Qual a condição que eu tenho imposto a mim mesmo para fazer diferente o mundo à minha volta? Porque às vezes a nossa reclamação, ela é bem em cima daquilo que a gente deixa de fazer. Às vezes reclamamos da pressa das pessoas, e nós somos apressados. Reclamamos da intolerância, e nós somos intolerantes, né? Reclamamos da violência, e de repente nós somos violentos. Reclamamos de várias coisas, e quando paramos para refletir, parece que a gente, como aqui já várias vezes foi falado, está num piloto automático, realizando exatamente aquilo que nós reclamamos. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz a seguinte palavra: quem és tu, ó ser humano, que julgas a outrem, sendo que tu mesmo tropeças naquilo que tu julgas? Nós temos a tendência, né? O irmão Nivaldo tem uma frase legal. Ele tem uma frase que é assim: os meus defeitos são os outros que vêm, e eu vejo o defeito dos outros. Nós precisamos parar um pouquinho e começar a olhar os nossos próprios defeitos, se é que podemos chamar de defeito, mas os nossos erros, os nossos tropeços, né? Precisamos olhar mais para nós e encontrar nas nossas atitudes correção, retidão, justiça. Porque às vezes aquela justiça que nós reivindicamos, nós não temos. Então é fácil exigir do outro aquilo que eu não tenho, né? Exigir do outro dedicação e eu não me dedico. Exigir do outro que deixe tudo organizadinho, né? E eu não me organizo, não sou organizado, e assim sucessivamente. Então, hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre isso. Faça um mundo melhor. Nós estamos aí às margens de um novo tempo. Hoje se fala muito em nova era, e é interessante que se fala em nova era não com alegria. Fala-se em nova era com muita tristeza, com medo, com um certo receio de que a nova era pode ser a era da destruição, da catástrofe, do apocalipse. Mas na verdade nós estamos sim perto do início de uma nova era. E segundo as Escrituras, esta nova era não é para acabar com tudo, não é para nos matar,
não é para nos aniquilar. Jesus disse que Deus tem um projeto maravilhoso de renovação, um projeto maravilhoso de restauração de todas as coisas. Não só Jesus traz mensagem de um futuro promissor, um futuro maravilhoso, mas os profetas anunciaram isso também. O profeta Isaías fala de um regênesis, ou seja, um reset e o início de uma nova era. Uma era onde vai se viver mais, uma era onde vai ter cura para muitas enfermidades. O aumento científico e tecnológico vai dar uma nova condição à vida do homem na terra. Alguém pode dizer assim, irmão Adilson, mas isso não é heresia? Não. Nós não vamos enfrentar o anticristo, nós não vamos enfrentar enfim, a guerra. Amigos, eu tenho para dizer para vocês que pode vir sim um momento difícil, porque na implantação de toda nova condição há sempre um pré-momento que a coisa fica diferente, uns concordam, outros discordam, um não aceita, outro aceita, mas a grande promessa é que Jesus virá e Ele implantará um reino maravilhoso na terra. Agora, esse reino que Ele vai implantar envolve todo o seu povo. Ele não vai implantar sozinho, Ele vai envolver todo o seu povo. E isso não é uma coisa nova que eu estou falando. O capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios traz este assunto. E Paulo diz que isso já foi pré-definido, que Deus planejou agregar de todos os povos um povo do bem, um povo que ama, um povo que é misericordioso, que é bondoso, um povo manso, um povo tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que é um povo que está sendo ministrado a ele a palavra de Jesus, para que esse povo seja semelhante a Jesus. Imagina uma população toda parecida com Jesus, reunida em um ambiente maravilhoso, um ambiente de paz, um ambiente pacificado. E isto é a igreja de Jesus Cristo. A palavra igreja quer dizer exatamente isso, assembleia, o ajuntamento de todos aqueles que são alunos de Jesus. Não é ser religioso, denominacional, dogmático, não, é um chamado para viver. Já ensinei aqui várias vezes, Jesus nos chama para uma vida nova. Ele fala de novo nascimento, ele fala de vida nova, ele fala de um proceder novo, de obras boas, ele fala de luz e de sal, ele fala de um povo que tempera a vida na terra, e um povo que irradia luz, a luz da sabedoria divina, ensinada por Jesus. Olha que coisa maravilhosa. É esse povo que está sendo treinado para logo daqui a pouco, logo que é bem breve, entende? Vai participar da restauração de todas as coisas. Um povo que não é militante político, não, porque o povo de Jesus não milita a politicagem, não. Nós poderíamos até dizer, porque a palavra política é uma palavra bonita, é a arte ou a ciência de governar os povos, mas fizeram da política a politicagem, e consequentemente, hoje quando se fala em política parece que as coisas estão entrelaçadas, certo? Mas a igreja não é militante quanto à política, mas ela é militante e zelosa de boas obras, de amparo, de carinho, de abraço, de compreensão, de perdão. Esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é mostrar para todos os outros povos que ainda não seguem Jesus, que ainda não aprenderam de Jesus, que não participam da vida com Jesus,
é o trabalho daqueles que são discípulos de Jesus, mostrar como Jesus é. Mas mostrar como Jesus é, não só com as palavras, com gestos, com as ações, com a atitude, com o comportamento. É assim que é para ser. Então Paulo diz assim, vou ler o versículo 10: porque somos feitura sua, somos obra de Deus, somos realização de Deus, somos gerados por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos um plano divino, somos uma criação divina, somos realização divina, somos feitos por Deus, criados por Deus para as boas obras, as quais Deus mesmo, essas boas obras, Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que coisa maravilhosa. Deus nos chamou, Deus enviou profetas, enviou evangelistas, enviou mensageiros, entende? Para nos chamar, para aprender dele. Quando Jesus veio à terra, ele era um enviado do Pai para nos chamar para junto do Pai. Ele veio com a missão de apresentar o Pai para nós. A gente nunca, homem nenhum, viu a Deus. Não, nem suportaríamos vê-lo. Nossa fragilidade não nos permitiria enxergá-lo e viver. Não dá. Não dá para o finito enxergar o infinito. Não dá para a criatura compreender, enxergar e ter a capacidade de receber a plenitude do Criador. Não dá. Então nunca ninguém viu a Deus. Mas Deus enviou Jesus. Eu já várias vezes disse aqui que, num certo sentido, Jesus é um extraterrestre. Ele fala isso nas palavras dele, quando ele diz: vós sois de baixo, sois aqui da terra, vocês são desse plano aqui, mas eu sou de cima. Eu sou de cima. Vocês são daqui, eu sou lá de cima. Olha só. O que ele queria dizer com isso? Olha, eu estou aqui mostrando para vocês que tem tanta sede, tanto desejo de saber como é Deus. Como é Deus, como Deus age, como Ele lida com as pessoas, qual o olhar dele para o fragilizado, para o pequeno, qual o olhar dele para o simples, para o humilde, e qual o olhar dele para o soberbo, para o orgulhoso, qual o olhar dele para o pobre e o olhar dele para o rico. Então ele veio para mostrar a imagem do Pai, a fim de que nós pudéssemos compreender, porque não mudaria nada na nossa vida também se nós víssemos Deus num corpo carnal. Vamos dizer que Deus se diminuísse e entrasse por ali, como Ele fez em Jesus. Ele entrasse por aqui, um homem que nós nunca vimos, e chegasse aqui e começasse a conversar conosco, em sua mansidão, em sua sabedoria, em sua graça, o que mudaria no aspecto físico a nossa visão? Não mudaria nada. Não mudaria nada. É por isso que os judeus não o receberam. Como está escrito, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Porque eles ficaram olhando ele no natural da vida física. E não o compreenderam dentro do plano espiritual, nas demonstrações e atitudes de vida que ele trazia, a imagem e a semelhança do Pai. E é isso que nós precisamos fazer atualmente. Também olhar para Jesus, não o Jesus, o jovem de 33 anos, que
calçando sandálias, vestido longo, e tendo cabelo comprido, andou por ali. Não é isso que muda a nossa vida. Não, o Jesus histórico, o Jesus das gravuras, o Jesus das imagens esculpidas, que passa, eu acho que muito distante daquilo que ele foi, porque sempre que se pinta ele, sempre que se talha ele em algum material qualquer, seja ouro, seja prata, ou madeira, barro, porcelana, sempre que se entalha tenta se mostrar um moço muito bonito, e a Escritura não o apresenta desse jeito. A Escritura diz que ele não tinha parecer nem formosura, ou seja, não chamava a atenção. Ele não tinha a beleza daqueles que desfilam, dos artistas, dos escolhidos pela aparência. Por isso está escrito: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E por isso mesmo não conseguiram recebê-lo. Mas então onde estava a beleza de Jesus? A beleza de Jesus estava nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus gestos, no seu amor, que não rejeitava ninguém. Aqui está o segredo. Então o Paulo diz assim: olha, irmãos, claro, a cartinha do Paulo foi enviada para os irmãos de Éfeso. Nós estamos lendo uma carta que não é para nós, mas nós vamos tirar dela lições para a nossa vida. Porque o mesmo Paulo que escreve lá para os irmãos de Éfeso, ele pode trazer também, podemos pegar emprestada as suas palavras para nós. Então vamos nos colocar no lugar dos irmãos de Éfeso e vamos dizer que o Paulo está dizendo para nós hoje à noite aqui: olha, irmãos, não ignore o que vocês são. Vocês são pessoas especiais. Não importa qual a sua condição. Não importa a sua condição física, não importa a sua condição racial, não importa a sua cor, não importa a sua altura, não importa nada. Não importa. Você é especial. Você é importante. Você é uma pessoa que está aqui porque Deus planejou a sua vinda a essa terra. Você é alguém que não podia faltar nesse planeta. Ai, irmão Deus, mas eu tenho muitas coisas. É claro, você foca os seus problemas, você foca o seu lado difícil da vida, mas começa a olhar no entorno, começa a olhar para o todo. Não olha um pontinho, olha o todo. Olha o todo e veja o que você pode fazer. Afinal, Deus te trouxe aqui, não aqui nessa casa aqui não, nesse planeta. Deus te colocou aqui, você está aí com esse número de anos vivido, não é por acaso. Não, você é importante. Você é alguém que está aqui porque o Criador quis você aqui. Não é maravilhoso isso? Agora, também o Criador tem um grande projeto. E Ele está selecionando das suas criaturas aqueles que Ele quer que faça parte do seu projeto. Ou seja, aqueles que querem fazer parte do seu projeto. Ele quer todos, mas tem os que não querem. Tem alguns que se encantaram com a vida aqui. Tem até uma canção que se cantava na Assembleia de Deus, que diz assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Aí o sujeito para em meditação diante da grandeza do divino. Ele diz assim: mas são vãos terrestres esplendores, eu contemplo o lar. Olha só, então eu não vou deixar me encantar pelas coisas daqui como se elas fossem a última forma da graça de Deus, do favor de Deus. Não, Deus tem mais.
Deus tem muito, Deus é riquíssimo em todos os sentidos. Deus é riquíssimo em graça, Deus é riquíssimo em amor, Deus é riquíssimo em misericórdia, Deus é riquíssimo em bondade, Deus é riquíssimo em toda graça, em todo favor para nós. Você já parou para pensar? As riquezas de Deus são tão grandes em todos os aspectos, riqueza aqui para falar que Ele tem tudo em muita abundância, tem sobrando. Veja que Ele primeiro criou a terra, depois ele fez com que a terra produzisse a vegetação, depois Ele cria os animais, e depois de criar todas as coisas, por último, Ele criou o homem. Vê que coisa interessante. E quando Ele criou o homem, Ele pegou e deu aos homens, homem aqui, ser humano, não é machismo não, entende? É ser humano, homem e mulher, gênero humano. Por último, Ele cria o ser humano, e Ele dá todas as coisas para o ser humano, e coloca o ser humano como coroa da sua criação, e dominador, príncipe de todas as coisas aqui na terra. E ainda diz, chama, faz, cria o homem à sua imagem e semelhança. Olha que coisa tremenda. E então diz assim, os céus dos céus são o trono de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deu para nós, é tudo nosso. Paulo, em um outro texto, ele diz, tudo é vosso, tudo é de Cristo, Cristo é de Deus, e vocês de Cristo, tudo então é vosso. Deus abraçou nós todos. Olha que coisa maravilhosa. Agora, tudo isso com um propósito, com o propósito de que cada um de nós seja um praticante de boas obras. O propósito é esse, que cada um de nós faça a diferença. Onde houver a mentira, que a gente seja verdadeiro. Onde houver a injustiça, que cada um de nós seja justo. Onde houver o ódio, que ali nós nos apresentamos com amor. Onde houver a intolerância, que ali nós brilhe para a glória de Deus com a tolerância. Onde houver radicalismo em qualquer área da vida, porque o radicalismo não presta para nada. O radicalismo não presta nem em casa, entre marido e mulher. Não presta o radicalismo entre pais e filhos. Um pai radical maltrata seus filhos, não educa, maltrata. Então o radicalismo não vale para nada, não presta na religião. Um religioso radical é como a turma do Islã que se explode. Lá é radicalismo. Claro que nem todo islamita é radical, mas aonde houver o radicalismo, ali haverá um desequilíbrio, uma loucura. Então, aonde houver o radicalismo, que nós sejamos equilibrados. Onde houver a ignorância, que nós sejamos inteligentes. Porque nós fomos chamados, criados por Deus para as boas obras. E ignorância não é uma boa obra, mas a inteligência, o uso da inteligência, a sabedoria, isso é uma boa obra. Então, onde houver a ignorância, que nós sejamos sábios, mas tão sábios ao ponto de ignorarmos a ignorância. Você consegue ser sábio assim? Como assim ignorar a ignorância? Não, porque se nós não ignorarmos a ignorância, nós nos tornamos ignorantes também. Então, para fazer um mundo melhor, eu preciso fazer o contraponto. Eu tenho que ser o oposto do curso do mundo. Como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, em que ele diz que deve haver uma renovação pela força do entendimento. Eu devo usar a mente.
As pessoas, na sua maioria, andam no piloto automático e não pensam mais. Algumas pessoas, há até estudos científicos que trata do livre-arbítrio, e chegou-se à conclusão que a maioria das pessoas já não tem mais o livre-arbítrio. E não é que não tem porque Deus não deu. Deus nos fez livres, mas nós fomos nos amarrando, entendeu? Fomos colocando um ponto aqui, um nó ali, um outro laço lá, e de repente nós nem pensamos mais. As palavras saem sem sabedoria. Sabedoria é sabor, vem de sabor. Ora, para eu sentir o sabor das coisas, eu preciso mastigar, eu preciso fazer um processo. Assim são com as palavras. Eu preciso entender o sentido das palavras, eu preciso saborear as palavras. O Salomão disse: o ouvido prova as palavras como a língua prova os alimentos. Palavras se prova com os ouvidos, mas a maioria nem prova mais palavra nenhuma. Fala e escuta e fala, e é como se pegasse o alimento, não mastigasse, engolisse, só engolisse, adoece, fica com problema. Assim as palavras também, cada palavra deve ter um sabor especial para nós. Num mundo onde a palavra está perdendo valor, nós devemos valorizar as palavras, estudá-las, meditar a respeito, ver, pesar, para quando sair de nós. Sabe o que Paulo escreve? Você lê aí em casa, tá bom? Procura no Google que aparece lá, entende? Não vou dar capítulo e versículo, que eu não decoro o número, mas está lá escrito nas cartas de Paulo. Ele diz assim: a vossa palavra seja temperada com sal. Tempere a palavra com sal. Aí diz: mas como é que eu vou temperar a palavra com sal? É que ele está dizendo que a tua palavra tenha sabor. A comida sem sal não tem sabor nenhum, não é verdade? Os irmãos que são obrigados a fazer dieta por causa da pressão alta, eles vão comer, bota aquela comida, não tem gosto de nada. Experimenta um dia almoçar com um que tem pressão alta. Entende? Pode ser a comida mais bonita, vem para a mesa, quando tu vai mastigar aquilo, não tem nada. Aí o Paulo diz assim: as palavras também precisam estar temperadas. Ele faz uma analogia, ele troca ali uma comparação, a palavra com o alimento. Então ele diz: a palavra seja temperada com sal, para que tenha sabor para quem a ouve, para que faça um sentido legal para quem a escuta. Tá, irmão Adilson, mas o que tem a ver isso com o mundo melhor? Tem tudo a ver. O nosso mundo está ruim porque as palavras que as pessoas falam é palavra ruim. O mundo fica ruim quando as conversas são conversas que não prestam. O casal fica ruim quando a palavra de um para o outro é grosseira, não é temperada, é desequilibrada. A vida se estraga com palavras. Grandes amizades se acabam por causa de uma palavra. Quantos transtornos, até morte. Já teve morte por causa de uma palavra que um diz para o outro. Palavra destemperada, palavra sem sabor, ou amarga, palavras pesadas, palavras duras, palavras ofensivas, palavras destrutivas, palavras venenosas, palavras que destrói, que põe para baixo. Então o Paulo está dizendo: irmãos, nós não devemos ser assim.
Nós não devemos ser assim. Nós temos que ser, nós precisamos ser diferentes. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos discípulos, alunos, seguidores de Jesus Cristo. E Jesus Cristo só tinha palavras boas. Ai, irmão Deus, mas ele chamou gente de cobra. Chamou. Ele chamou mesmo. Ele chamou outro lá de raposa. Vai dizer que você nunca chamou ninguém de burro? É igual. Ele só usou um termo popular da sua época para definir indivíduos. Por exemplo, quem que ele chamou de raposa? O Herodes, um político safado de uma dinastia de sem vergonha. Entendeu? Por isso que eu disse, nós vamos conhecer Deus no trato com o soberbo. O Pilatos, ele presidia uma região que era do Império Romano. Uma região que pertencia à Judéia. E ele pega lá e é todo cheio de falsidade. O seu antecessor, quando Jesus nasceu, mandou matar as criancinhas de 3 anos para baixo. Mandou matar, dizimar. E ele vem dessa família, entendeu? E nos dias de Jesus ele era cheio de falsidade, como a maioria dos políticos, politiqueiros, que só pensavam em si e que não pensavam no povo. Então a esse Jesus chamou de raposa, porque ele queria prender Jesus. E quem que ele chamou de raça de víbora? Eram pessoas da alta sociedade, vestidos de sacerdotes, doutores da lei, que não faziam justiça com a lei que conheciam, que exigiam dos pobres e dos que não tinham entendimento rigidez, com rigidez exigiam coisas que eles não conseguiam fazer, e eles mesmo que exigiam não faziam. Aí Jesus olha para eles e diz: vocês são uma raça de víbora, uma turma de cobra. Entende? E o que se faz com cobra quando aparece no meio do povo? Pau na cabeça dela. Não é assim? Aí Jesus deu. Pega. Porque eles entendiam muito bem que Jesus estava falando a verdade, mas não aceitavam o que Jesus falava. Agora, se você olhar, como é que ele tratou as pessoas simples? Com amor, com dignidade. Como é que ele tratou os desprezados? Com abraço. Ele repartiu pão. Ele foi maravilhoso, sempre revelando como é Deus. E ele estava dizendo para os seus discípulos: Deus é assim. Deus é desse jeito aqui, E não tem. Mais tarde, um dos discípulos de Jesus vai escrever, e ele disse: olha, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixa fazer escárnio dele. Entende? E aí ele disse: tudo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, Jesus disse: Deus resiste. Aliás, o discípulo disse: Deus resiste os soberbos. Deus é contra os soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então Deus é assim. Entendeu? Também a gente não vai sair por aí, né? Como tinha uns irmãos mais antigos que diziam assim: se alguém te der um tapa no rosto, tu dá a outra face. Porque Jesus ensinou isso. Eles pensam que é assim. Da outra face não é ficar apanhando dos dois lados, né? Não. É ter cautela. É ter cautela. Agora, obviamente, que você tem direito à sua defesa, que você não precisa ser bobo dos outros, entendeu? Só que você vai agir com sabedoria. Você vai agir com inteligência. Você vai ser um diferencial. E dessa forma você vai fazer o mundo à sua volta melhor. Façamos um mundo
melhor. A começar no zelo e no cuidado com aquilo que está dentro de nós. Porque o mundo externo é ruim quando o mundo interno não é cuidado. Quando eu não cultivo bondades em mim, quando eu não cultivo verdades em mim, quando eu não cultivo justiça em mim, quando eu não cultivo prudência em mim, quando eu não cultivo cautela em mim. Em outras palavras, vamos resumir tudo aqui: quando o bem não é cultivado dentro de mim, o que eu vou levar para fora? O que não presta, o mal. Por isso Jesus diz, né? E é interessante que aqueles que defendem o diabo, eles esquecem de ler esse texto de Jesus. De onde nascem as guerras, onde nascem os homicídios, onde nascem os adultérios, os roubos, os furtos. Onde é que nasce? No coração. No coração. Salomão, o sábio, já escreveu lá atrás, disse: olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aqui cabe uma pergunta e é uma mensagem para outro dia. Como é que se guarda o coração? Porque você concorda que tem que guardar o coração. E como é que se guarda o coração? Você já fez essa pergunta? Porque o sábio está nos dando da sua sabedoria. E a sabedoria do sábio diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele, do coração, aqui, não é aqui, tá? Aqui é bombeia sangue. Aqui procedem as saídas da vida. A vida começa aqui, ó. Tudo que você vê aí começa aqui dentro. As grandes invenções, o avanço tecnológico, tudo começou dentro de alguém. Então tem que cuidar do que se cultiva dentro desse jardim do Éden. Nós precisamos cuidar do que cultivamos dentro desse paraíso chamado alma, psique. Se eu não cuidar daqui, eu vou ficando ruim. E eu vou cultivando coisa ruim. Vou tratando de coisa ruim ali dentro. Vou alimentando coisa ruim. Vou alimentando o mal dentro de mim. E aí, o que vai sair para o lado de fora? Coisa ruim. Coisa ruim. Aí, lá, quando está o mal instalado pelo lado de fora, já transbordando, né, os ramos do cultivo, da lavoura interna, começa a botar os seus ramos para o lado de fora e exterioriza o que está dentro. Aí alguém diz: é o diabo, o demônio está usando ele. Não é não. Foi a falta de vigilância do coração. Foi o cuidado, o descuido daí do coração. É assim que funciona. Agora, guarde o coração. Guarde o coração. Cuide do coração. Cuide dos seus pensamentos. Trabalhe os seus pensamentos. Semeia positividade. Semeia aí dentro altruísmo. Semeia ali dentro bondade. Semeia, absorva a palavra de Deus como água sobre as sementes suas. E então vai brotar dentro do seu coração o que é bom. Vai brotar a confiança. Vai brotar juízo. Vai brotar, entende? Bons pensamentos. E vão frutificar. E na sua frutificação vão ser exteriorizados. Dessa forma, você serve os que estão em volta de você o que é bom. Aí começa a servir o que é bom. Então, está lá trabalhando, todo mundo lá está estressado com alguma coisa. Você chega na maior calma.
pacificado, um bem-aventurado. Tem outros lá que estão se acabando e você está vivendo, crescendo. Tem aqueles que estão ali para matar, para roubar, para destruir. Não é assim? E você está ali a postos para servir vida, e vida em abundância. Afinal, Jesus disse que veio para que tenhamos vida, não é assim? Eu vim para que tenham vida e a tenham. Agora eu pergunto, você já tem vida em abundância? Porque ele disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. E como é que está a vida aí? Tem gente que está com um tiquinho de vida assim, ó, está quase morto. Entendeu? Teve uma irmã que disse: irmão Adilson, eu queria tanto casar, mas eu não arrumo ninguém. Eu disse: como é que está a tua vida? Ela disse: eu estou quase morta. Eu disse: então tu não vai casar mesmo? Ora, quem que vai querer uma quase morta? Só o cara da funerária, né? Aí tem irmão também: irmão, eu estou orando para Deus me dar uma esposa, estou orando para Deus me dar uma esposa. Mas irmão, olha, já orei, já subi um monte, já desci um monte, já jejuei e não encontro ninguém. Eu disse: como é que está de vida aí? Tem vida em abundância aí dentro? Não, irmão, estou desanimado, estou para baixo. Eu disse: querido, não vai arrumar. E Deus não vai ser injusto de dar esposa nenhuma mesmo, entende? Deus vai pegar uma coitadinha lá animada para dar para um depressivo e dizer: agora cuida dele aqui, fica aí com ele. Não é assim, Deus não vai fazer isso. Seria uma injustiça. Eu não ouvi. É isso aí. Entende? Pode ser. Porque aí tem uma colação, como é que é? Tem uma troca de energia, né? Então ele pega uma triste e dá para um tristezinho. Os dois morrem lá e se acabam. É por aí. Você entendeu? A gente tem que compreender as coisas. Então Deus nos chamou para que nós sejamos diferentes. Entende? Tenha vida em abundância e você vai ver como você vai ficar cercado de gente boa de Deus que vem buscar ajuda em você também. Reparta da sua vida. É vida que é para trocar. Tem gente que pensa que fazer a obra de Deus é ir lá para a África e dar sacolão. Não, irmão. Nada contra sacolão não, viu? Eu já falei aqui, eu sou contra, o sujeito vai lá, compra 1 quilo daquele, uns 5 quilos daquele arroz de cachorro, né? A sobra da sobra. Pega, eu acho interessante gente que quer ajudar pobre e pensa que pobre é cachorro. Vai lá, compra aquele fubá que não tem, né? A farinha de milho lá que não presta. Aí tu vê assim, uma vez eu vi um sacolão, o irmão estava com um sacolão e olhou para mim: irmão Adilson, eu trouxe aqui um sacolão, queria que tu distribuísse para os necessitados. Eu olhei para o sacolão, o arroz era preto. Aí eu disse: isso não é nem amarelão, isso é marrom. Será que é uma espécie diferente? Aí eu comecei a ver, é de 4ª categoria, é uma coisa ruim. Entende? Tinha lá um café, eu não sei nem o nome, mas era feio aquele café. Eu dava pro pacote, não dava nem, entende? Aquele lá, que é o mais baratinho, Irmão, quando for fazer alguma coisa para alguém, fostes criados em Cristo para as boas, não as ruins. Para as boas obras. Leva do que tu come. Reparte o que tu come. Entendeu? Eu não sei por que o cara come filé mignon e acha que o outro tem que comer, entende? Carne de pescoço. Não, meu querido, quando tu for repartir, reparte do que tu tem. Repartir é pegar do que tu tem e levar do que tu tem. Não é comprar o melhor para ti e o pior para os outros. Não, isso não é repartir. Isso aí é até um descaso. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Entendeu? Quando você vai no guarda-roupa,
né? Época de Natal agora, todo mundo, não sei porque em Natal todo mundo fica meio doidinho, quer dar de tudo para um para o outro, entende? Só que é assim, vai lá no guarda-roupa, pega aquela camisa mais velha, desbotada, aquela, já me deram muito dessa, tá? Eu ganhei tanto sapato velho para usar. Quando eu trabalhava lá em Meleiro, de vez em quando vinha, ô irmão, Deus quer esse sapato para ti. E eu tinha que pegar, porque o meu já estava tudo furando embaixo. Um dia eu fiquei indignado, como diziam os meus tios, fiquei arrenegado. Entende? Fui lá na sala da casa, dobrei o joelho e disse, ó, Jesus, está escrito aqui que tudo que nós pedir, se nós crer, nós recebemos. Eu quero um par de sapato novo, eu estou cansado de usar coisa velha. Foi. Saí de casa, passei na rua Tijucas, quem que eu encontro? O irmão Nivaldo conhece, irmão Sebastião André. O pastor Sebastião André pregou aqui um dia. Encontrei ele naquela época, há muitos anos. E quando encontrei ele, disse, sou Adilson, eu quero te dar um presente. Mesmo assim. Eu disse, ele disse, nós estávamos bem na frente do calçado Zageri. E ele disse, senta aqui. Entramos lá e ele comprou um par de sapato novinho e me deu. Eu disse, ô Jesus, tu é legal mesmo, cara. Poxa, tu é maravilhoso, Senhor. Meu primeiro sapato novinho agora, entende? Um fazedor de boas obras. Você entende? Claro que se você tem uma roupa lá, você não vai comprar nada novo e tem coisa boa lá que você quer repartir, faça mesmo. Entendeu? Faça mesmo. Eu já cheguei em casa, o irmão com 3 camisas para mim. Não, Deus, eu comprei essas 3 camisas e o irmão aceita. Eu disse, claro que eu aceito. E ele me deu 3 camisas. Entende? Das que ele usava também. E eu peguei, já na primeira reunião que teve lá, nós em Joinville, nós tínhamos reunião segunda noite, terça noite, quarta tarde, quinta noite, sábado à noite, domingo à noite. A gente vivia dentro do templo, né? E eu já fui o primeiro dia, já botei uma camisa daquela. Ele olhou, ficou quieto. No terceiro dia eu botei a outra camisa que ele me deu. Também ganhei a camisa, ficar lá pendurado no guarda-roupa, né? Tem irmão que tem camisa que tem 10 anos lá no guarda-roupa, nunca usou. Está esperando emagrecer. Né? E aí nunca cabe. Aí, resultado. Chegou na terceira vez, ele olhou e disse assim, rapaz, tu usa mesmo o que a gente dá, né? Eu disse, claro que eu uso. Ou tu acha que eu vou pegar para jogar fora? O que eu ganho eu uso. Porque também tem uns pobres que, né? Só se Jesus levar, né? Tem uns pobres que a gente tem que orar, leva, Senhor, dá o céu de presente para ele ir embora de uma vez, porque o cara pega as coisas, não zela, não usa, não corresponde ao amor do outro. Mas nós todos somos chamados em Cristo para as boas obras, para fazer o que é bonito, para fazer o que é certo, para andar com sabedoria, para ser inteligente no processo da vida, para ser bondoso, para fazer o contraponto dentro deste mundo que não é ruim. Não. Se fosse ruim, todo mundo queria morrer, não é mesmo? O mundo é bom. A criação do Senhor é boa, é gostoso viver, é gostoso, é bom. A vida é maravilhosa. Tem gente aí com quase 100 anos, e a gente chega lá e diz, o que o irmão quer? Está precisando de alguma coisa? Não, mas eu vou fazer uma oração antes de sair. O que o irmão ou a irmã deseja? Eu quero que o irmão ore para Deus me dar bastante vida. Com 100 anos. Quero que o irmão ore para Deus me dar bastante vida e saúde. Gosta da vida. Entendeu? Meu tio Zequinha está, acho que com 97, 98, não sei. Chega ali e fala em morte para ele. Fala. Ele ainda corre. Entende? É uns 10 metros, mas corre. Entende? Forte. Homem disposto. Ei! Fazedores de boas obras.
realizadores de um mundo melhor. Cuide para não se conformar com o mundo. Agora, outro mundo. Quando diz não vos conformeis com este mundo, não é com o mundo da criação, da natureza. Não, aí já é o sistema que os homens criaram. O mundo que os homens implantaram no seu viver. Não vos conformeis com o sistema de governo, com o sistema de imposição, de dominação. Não vos conformeis com este mundo. Com este não é para se conformar, mas renovai-vos pela força do vosso entendimento. Olhe a vida com outro olhar, entendeu? Enxergue de outro ponto de vista, observe as coisas a partir da perspectiva de Deus. Como é, irmão, diz que eu vou olhar como Deus. Ora, olhe como Jesus olhou. Jesus é a encarnação do divino. Jesus é aquele que revela como é que Deus é. Então olhe a vida como Jesus olhou. Leve a vida com leveza, leve a vida com alegria. Fala sério, se tinha alguém que era para ser revoltado nesse mundo aqui, era Jesus, né? Não era para ele pegar aquele poder todo que o Pai deu para ele e sair esmagando uns, degolando o outro, mas não. É Ele que ensina a não ter violência, é Ele que ensina a gente a suportar, é Ele que ensina a ter misericórdia, é Ele que ensina a perdoar, é Ele que ensina. Ele ensina o que o Pai quer que nós aprendamos. Então seja uma pessoa cada dia melhor. Seja uma pessoa, você vai ser mais feliz, tá? Pega a listinha dos bem-aventurados do capítulo 5 de Mateus e você vê quem é de fato feliz. Bem, o manso é muito mais feliz do que aquele bravo. O paciente, ele é mais feliz do que aquele que não tem paciência. O que ama é mais feliz do que o que odeia. Acho que foi o Jair que um dia trouxe aqui que o ódio é um veneno que o indivíduo toma para matar o outro. Tu vê? Imagina que eu vou pegar um veneno, eu vou tomar para o Hamilton morrer. O ódio é assim, só prejudica quem tem ele mesmo. Entende? Então o que Jesus diz? Ame, perdoe, se exercite na misericórdia, ajude, abrace, estende a mão, entendeu? Tolere, suporte, compreenda. Não julgue o outro a partir de uma premissa de você mesmo, porque ninguém conhece ninguém de verdade. Quando Jesus diz para a gente não fazer juízo do outro, aquele juízo temerário, aquele juízo que é a partir não de um ato que o indivíduo fez, mas de algo que eu acho que é. Você entendeu? Que eu imagino que é. Ele não sorriu para mim, eu acho que não vai com a minha cara. Para de fazer isso. Isso é uma má obra. Entende? Faça boas obras, não julgue nesse aspecto. Então, tudo isso aqui é o que eu tenho ensinado para vocês durante esse tempo. Nós estamos aí agora para entrar no Natal, e logo vem a semana de fim de ano. Nós vamos ter reunião aqui, tá? Mas que isso sirva para você refletir nesses dias de festas e tudo mais, festas que às vezes terminam em conflito. Quanta família que é uma tribulação, uma correria, e faz coisa, e um amontoado de coisa para terminar tudo brigando bem na noite do Natal. Entende? Porque estão tudo estressados. Você não. Você age diferente. Você é equilibrado, equilibrada. Você é alguém que tem aprendido de Jesus. Seja como Jesus. Quer dar um presente para Jesus no Natal? Você deseja dar um presente para Jesus no Natal? Seja uma pessoa parecida com Ele. Esse é o grande presente que nós podemos dar para Ele. Entendeu? Se o Natal refere-se, que nós sabemos que não é, mas se usa essa data para estipular uma festa, para comemorar a vinda do Salvador,
Então dê de presente para o Salvador uma melhora de vida em você mesmo. Só Jesus, valeu a pena tu ter vindo. Eu tenho aprendido de ti, e o meu presente para ti é a minha vida semelhante à tua. É eu andar como tu andou. É eu proceder dentro dos limites do teu proceder. É eu olhar como teu olhar. Ó Jesus, eu estou caprichando, entende? Para tratar aqueles aqui de casa como tu tratavas as pessoas. Claro, Jesus, que ainda me falta um bom caminho para atingir a maturidade espiritual, mas eu estou no processo. Eu estou junto, é isso que eu quero para mim. É isso que eu busco em mim mesmo, Senhor, porque eu quero fazer parte daqueles que fazem o mundo um lugar melhor. Oh, glória a Deus! Essa semana toda eu tenho saído de casa e eu tenho refletido ao andar em todos os lugares que eu vou. Lá, os meninos trabalhando lá na construção. Nos meus relacionamentos eu tenho sempre levado comigo. Eu estou conseguindo fazer do mundo um lugar melhor? Eu tenho deixado as pessoas sorrindo ou chorando? Quando eu viro as minhas costas, o que ficou foi um ambiente de energia boa ou de energia negativa? As pessoas que têm se aproximado de mim, elas têm se sentido melhor? Ou elas chegam bem e eu faço elas ir embora pior? Você entende? Eu reflito sobre isso constantemente, porque nós precisamos fazer do mundo um lugar melhor. Exatamente, o Nonivaldo lembrou bem ali, ó, da expressão paulínea que diz: considerai os outros superior a vós mesmos. Considere que o outro, dá o valor para o outro, porque isso volta para ti. Dá o valor para o outro, trata o outro com dignidade, põe o outro para cima, olha para o outro e diz assim: eu sou servo desse irmão. Que é isso que Jesus foi, servo dos irmãos. Eu sou servo de todos vocês. Sejam servos uns dos outros. E então, o que vai voltar para vocês? Só coisa boa. Só coisa do bem. Amém, queridos? Guardem isso no vosso coração. Vivam a vida abundante. Não se conforme com pouquinho. Se tem uma coisa que a gente não pode se conformar com um pouquinho, eu vou explicar aqui porque para não ter um contrassenso aqui, né? Se você tem pouco, louve a Deus. Mas na questão espiritual, na questão do bem em nós, não se conforme com um pouquinho. Seja enriquecido pela graça divina, seja enriquecido pelo amor de Deus, seja enriquecido pelas misericórdias do Senhor. Receba tudo que o Pai tem para você. Paulo, ele fala aos filipenses, ele diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, olha só, segundo as suas riquezas, porque tudo em Deus é macro, é abundante. Deus não tem um pouquinho de amor, Deus ama muito. Deus não tem um pouquinho de misericórdia para nós, não, Ele tem toda a sua misericórdia. Oh, coisa maravilhosa! Deus olha para nós e Ele não reservou uma pitadinha do seu Espírito, não, Ele envia o Espírito dele inteiro. É a sua graça por inteiro, é o seu amor por inteiro, é a sua bondade por inteiro, é o perdão total. Você consegue entender o que Deus faz por nós? Deus não nos perdoa mais ou menos, vou te perdoar dessa vez, hein? Mas se tu errar de novo, não. Deus, Ele te perdoa muitas e muitas vezes e vai continuar te perdoando todas as vezes que tu chegar para Ele e dizer: Senhor, sou eu.
Você já orou assim? Eu oro assim. Às vezes eu me reservo lá, né, com ele. E aí eu digo: Senhor, quem está aqui é o Adilson. Tu já sabe o que eu sou, né? E eu nado nas suas misericórdias. E eu mergulho na sua bondade. E eu me deleito no seu amor. Oh, glória a Deus! Eu me fascino com toda a sua misericórdia. Rios de graça, rios de favores fluem do Todo-Poderoso. Aleluia! Ele é todo bondade para aqueles que o procuram. Você consegue entender isso? A religião nos ensinou que a gente tem que chegar todo humilhadinho, todo ruinzinho. A gente tem que chegar como um filho chega perto do pai. É como os netos chegam perto do avô, né, Vitor? É cheio de coragem, é cheio de alegria. Nós temos que aprender a ser crente. Ser crente não é ser cabeça baixa, não é o pode e não pode. Ser crente é a reunião de gente que confia em Deus, que se estriba em Deus, que ama a Deus, que é feliz porque tem Deus na sua vida. Isso é o servir a Deus. Porque se nós não olhar desse prisma, a gente acaba, parece que ser crente é uma coisa ruim. Eu mesmo nem gosto mais da palavra crente, ainda que é uma palavra bonita. Mas ela ficou tão religiosa que fala crente, já olha assim. Aquela irmã despenteada, entende? Cabelão lá no calcanhar, né? E fofoqueira. Vai dizer que vocês não conhecem disso. Entende? É aquele irmão chatinho. Não tem aquele irmão chatinho? Vê tu tomar uma taça de vinho, já fica murmurando por ali. Diz que tem Jesus, diz que tem Jesus. Ele não sabe que Jesus fez 180 litros de vinho só numa talha. Numa só. E o resto, dançaram a noite toda com o vinho que Jesus fez. Dançaram, meu Deus, isso é coisa de desviado. É coisa de desviado do mal. Gente que sabe brincar, gente que sabe de se divertir, gente que é iluminada por Deus, que tem alegria de servir a Deus. Você entendeu? Porque começa a se criar coisa. Não toca, não come, não bebe, não faz, não vai. Ali é pecado, aquilo ali não serve para... Não, irmão, não. Nós somos livres para ser feliz. Claro que todo homem, toda mulher livre é responsável. Todo ser livre deve ter como primícia a responsabilidade. Não somos livres para o crime. Não, nós somos livres porque nós não praticamos crime. Não somos livres para destruir. Não, nós somos livres porque nós não destruímos. Nós ajudamos a guardar. Nós não somos livres porque vão aprontar tudo. Não, nós temos equilíbrio. Nós somos inteligentes. Fomos iluminados por Jesus. E nós somos livres porque nós sabemos até onde podemos ir. Você entendeu? Quem que precisa de corrente, de algema, de grade? Quem que precisa de alguém cuidando para ele não fazer as coisas que quer? O irresponsável. Aquele que não tem luz, aquele que não tem entendimento, o débil em sua mente. Esses precisam ser cuidados, protegidos, precisam ser segurados, porque não têm os seus limites. Mas homens e mulheres cheios de Deus, abençoados, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que estão iluminados com a palavra de Deus, esses devem ser livres. Oh, glória a Deus, porque essa é a pregação de Jesus. Essa foi a mensagem que o Pai enviou através de Jesus Cristo. Você entendeu? Pessoas que conhecem os seus limites são livres. É assim, vocês, nós, todos nós aqui, fomos
criados em Cristo. Porque é a partir da mensagem do Cristo que nós aderimos pela fé à proposta de Deus de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas tão boas que fazem o mundo melhor. Já pensou? É isso que Deus simplesmente espera de nós. Nada mais, nada menos. Faça as coisas certas. Primeiro, é bom para ti. Segundo, é bom para todos os que te rodeiam. Que Deus seja louvado nas nossas vidas. Amém, queridos? Vamos agradecer?